Boa noite. Um pouquinho mais de iluminação, Rafa, faz favor. Obrigado. Pessoal, que alegria estar com vocês essa noite. Que alegria poder cultuar a Jesus com vocês. Mais uma vez, não canso de agradecer a banda, o louvor, o pessoal que se preparou. Que bom que a gente foi edificado. Que gostoso poder louvar a Jesus. Sempre orei, sempre sonhei, né, em participar de uma igreja que tivesse um louvor, uma boa banda, um bom louvor, com boas músicas. E eu louvo a Deus pela vida desses irmãos que estão aqui nos servindo semanalmente. Que bom poder louvar e exaltar Jesus. Pessoal, estou muito feliz hoje. É dia de encerrar essa série que começamos no mês passado, A Família Imperfeita. E nós estamos conversando sobre esse importante tema. Obrigado, Line. Sobre esse importante tema, extremamente relevante, e que precisamos ouvir o tempo todo sobre essa temática. As famílias estão destruídas, pais estão completamente perdidos, casamentos estão sendo destruídos, estão à beira do abismo. Precisamos conversar sobre temas como esse. Precisamos olhar para a Bíblia, para a palavra de Deus e compreender o que Deus tem a nos ensinar a famílias imperfeitas como as nossas famílias, mas que dependem da graça de Deus e que dependem da ação de Deus nas nossas vidas. Famílias são imperfeitas, temos conversado sobre isso nas últimas semanas. Já falamos aqui sobre pais e filhos, falamos sobre pais imperfeitos, sobre filhos imperfeitos, falamos já sobre maridos imperfeitos e esposas imperfeitas. O grande ponto central é que, embora imperfeitos, é verdade, nós temos a possibilidade de sermos extremamente felizes ao confiarmos e dependermos de Deus, da sua palavra e buscarmos a sua vontade. A ideia é, a capacidade que nós temos de estragar tudo é imensa, mas muito maior é a graça de Deus em nos dar, em nos mostrar o caminho, em tratar no nosso coração, e é por isso que nós estamos aqui. Maridos imperfeitos, esposas, filhos, pais, nós estamos aqui porque nós precisamos desesperadamente da graça de Deus para as relações familiares. Eu estou aqui porque eu preciso disso, e eu sei que você também está aqui porque você também precisa. E agora, eu quero conversar com vocês porque muitos erros começam mesmo, até mesmo antes da família começar. Muitos casais, preste atenção, começam o processo do divórcio já no namoro. Pelas decisões erradas que tomam, em alguns casos, até mesmo antes de começar a namorar, já se começa a trabalhar para ter uma família imperfeita. É interessante ver que muitas vezes, por causa de más decisões, por falta de sabedoria bíblica, por não buscar a Deus, é impressionante que muitos jovens e adolescentes conseguem já estragar o seu futuro por causa de decisões erradas no presente. Muitos casais, casados, começam a fracassar como pais, mesmo antes de terem filhos, pela falta de preparação e de conversas desse tema, mesmo antes da gravidez chegar. É por isso que hoje eu quero conversar, para todos vocês, obviamente, a mensagem é para todos, claro, mas eu quero conversar em especial hoje com os adolescentes, com os jovens, com os namorados, com os noivos, até mesmo com os recém-casados que ainda não têm filhos. Eu quero conversar com vocês hoje, porque se você não atentar para a vontade de Deus, se você não atentar para a sua palavra hoje, aonde você está hoje, você corre o risco imenso de estragar o que já é difícil. Você corre o risco imenso de deixar ainda mais imperfeito aquilo que já é imperfeito. É por isso então que hoje eu quero conversar com vocês, tá bom? Com todos vocês. É um tema irônico, obviamente, é um tema irônico, tá bom? E eu quero falar hoje sobre o que você precisa fazer para destruir a sua futura família. E vai ser colocado aqui no telão. O que você precisa fazer para destruir a sua futura família?
É claro, é um tema irônico, é óbvio que eu não quero incentivar vocês, pelo contrário, mas eu quero mostrar a dura realidade. E a partir dessa dura realidade, te ajudar a enxergar a verdade. E talvez você, sem perceber, você está cumprindo com esses passos aqui, perfeitamente, sem perceber. Talvez você já tenha dado passos largos para destruir a sua futura família, ainda, mesmo antes de não ter ainda a sua família. E eu quero então conversar hoje sobre alguns passos importantes. Essa série é uma série curta, como eu já disse. Nós em breve vamos começar uma nova série e vai ser muito legal. Vai ser mais uma exposição de mais um livro bíblico. Eu não vou contar ainda, senão eu teria que matar vocês, tá bom? É surpresa, mas em breve vocês vão saber. E essa série, Família Imperfeita, eu tenho feito uma série um pouco temática. Eu não estou expondo literalmente um texto todo da Bíblia, como eu faço sempre aqui na Rede, mas estamos pegando alguns princípios importantes da Palavra de Deus para nos guiar nessas conversas importantes sobre famílias, tá bom? Então hoje eu quero contar para vocês o que você precisa fazer, ou infelizmente, o que adolescentes e jovens estão fazendo e que está comprometendo o futuro da família de cada um deles. Em primeiro lugar, o que você precisa fazer, ou que talvez você esteja fazendo, infelizmente, é o seguinte: remova Deus completamente de sua vida. É isso mesmo. Remova Deus completamente de sua vida, da sua vida. Você pode olhar para esse telão, olhar para essa frase e logo de cara falar: ufa, uau, sobrevivi ao primeiro. Eu não corro esse risco, até porque eu estou aqui. Eu não estou removendo Deus da minha vida, pelo contrário, eu estou aqui num domingo à noite, ouvindo uma pregação, participando de um culto cristão, de um culto evangélico. Então, ufa, Tiago, parte para o próximo, porque nessa eu estou bem. Será que você realmente está? Tem uma historinha, é uma piada, eu espero que vocês estão... Eu já estou dando a dica para vocês rirem no final, tá bom? Eu já contei algumas vezes, mas é sempre bom contar nessa temática aqui, da história de dois garotos, de uma cidade bem pequena do interior do Nordeste, daquelas cidadezinhas pequenininhas, de uma rua só, com aquela igreja católica no centro. Tinha dois garotos que eles infernizavam a cidade, eram dois irmãos. Então eles aprontavam demais na cidade, ninguém conseguia botar ordem nesses garotos, eles não respeitavam ninguém, não obedeciam ninguém, era um caos. Os dois meninos eram conhecidos na cidade toda por promover o caos na cidade. E a sua mãe, desesperada, não sabia mais o que fazer, até que chega o dia que chega um padre novo na cidade e que se propõe a tentar ajudar essa mãe desesperada com esses garotos. E ele faz o seguinte: olha, então me manda o mais velho conversar comigo, e o mais novo você vai pegar, deixar em casa, trancar no quarto, e eu vou conversar com um de cada vez. Aí chega o primeiro na igreja, o padre cria uma atmosfera para tentar botar um medo naquela criança, porque ninguém tinha tentado isso ainda. E ele bota a criança, liga um farol bem forte, assim, uma luz bem forte na cara dela, e pergunta para aquele garoto: aonde está Deus? E ele se referia, obviamente, à atitude daqueles garotos, completamente desconectada da vida de Deus. E ele pergunta de novo: aonde está Deus? E o garoto se assusta. Pela terceira vez, ainda mais forte, ele dá um grito: aonde está Deus? Nessa hora o garoto se assusta e sai correndo. Ele sai correndo, ele abre a porta, sai correndo pela janela, ou pela porta, não sei, porque se abriu a porta, tinha que sair pela porta, obviamente, né? Mas ele está desesperado, ele sai correndo, e ele corre aquela rua extensa, e vai até a sua casa. Ele entra em casa correndo, ele abre a porta do seu quarto, bate com toda a força, e ofegante, assustado, ele olha para o seu irmão assustado, fala: irmão, o que aconteceu? E ele fala: brother, dessa vez o bicho vai pegar. E ele: por quê? Porque Deus sumiu e estão achando que foi a gente. Boa essa, né? Obrigado pela ajuda, foi ótimo. Abre um parênteses. Nesse treinamento que eu fiz agora há pouco tempo, eu tentei contar, tinha uma dinâmica de grupo, e eu tentei contar essa piada em inglês. E eu terminei de contar a piada e os caras assim para mim. Fecha parênteses, tá bom? Aonde está Deus? Essa pergunta é boa, essa pergunta é muito boa. Aonde está Deus? E por mais que fosse uma brincadeira com esses garotos, né, uma brincadeira na piada, mas a pergunta é interessante. Aonde que está realmente Deus
sua palavra e sua vontade em nossas vidas. Será que você realmente crê que Ele exista? O primeiro texto de hoje é Salmo capítulo 53, versículo 1. Nós vamos olhar alguns textos da palavra de Deus hoje, mas esse Salmo 53, versículo 1, ele é muito interessante. Porque o salmista diz o tolo em seu coração, diz o tolo em seu coração, Deus não existe. E talvez você olhe para um salmo como esse e fala, Tiago, legal, bacana, mas isso ainda não se aplica a mim. E eu te pergunto, será? Porque muitas vezes nós somos o tolo desse salmo, porque nós com as atitudes dizemos, creio em Deus, mas com nossas ações, infelizmente, nós dizemos não a Deus. Às vezes com nossas palavras a gente fala, eu acredito em Deus, mas muitas vezes as nossas ações acabam pregando o contrário. Até porque não é o que você diz que revela a sua crença em Deus, mas sim o que você faz. Não é o que você diz, mas sim o que você faz. Quando a gente vai para o seminário, começa a estudar teologia, quando a gente se propõe a estudar a teologia sistemática, é interessante que uma das matérias é estudo sobre Deus, teologia própria. Quando a gente começa a estudar sobre quem é Deus, teologia própria, a gente começa a estudar um pouco sobre ateísmo. E eu lembro que, muitos anos atrás, eu descobri sobre os tipos de ateísmo. Não existe só um tipo, eu descobri isso no seminário. Tem vários tipos de ateísmo, vários tipos de responder a essa não existência ou a esse desconhecimento de Deus. Existe o ateísmo filosófico, que é aquela pessoa que crê que existe uma força sobrenatural, mas ele não explica, ele não sabe dizer o que é, ele não se relaciona, é apenas uma crença geral de uma força que comanda o universo. Isso é o ateísmo filosófico. Tem o ateísmo dogmático, que é talvez o ateísmo que a gente mais conhece, né? É aquele, eu não creio que Deus exista, não existe nenhuma força superior, não creio que nada existe que eu não possa ver ou tocar. Esse é o ateísmo filosófico, talvez o que é mais comum que a gente conhece. Existe o ateísmo clássico. O ateísmo clássico, ele não existe mais, era quando acusavam os cristãos de serem ateus por não crerem nos deuses da maioria. Como o cristianismo era uma religião monoteísta, não politeísta, eles acusavam os cristãos de serem ateus por não serem, obviamente, politeístas. E eu descobri que tinha um quarto, e esse quarto me preocupou demais. Porque o quarto é o que nós chamamos de ateísmo prático. E sabe, o ateísmo prático, ele é interessante porque é a crença de que Deus existe, mas você vive como se Ele não existisse. E esse é o pior. O ateísmo prático é o pior porque, embora possa haver uma crença religiosa sobre Deus, embora possa haver expressões de religiosidade, como a participação da igreja ou de culto semanal, vive-se uma vida completamente desassociada de Deus. Galera, preste muita atenção agora, jovens, adolescentes, preste muita atenção. Isso tem acontecido na vida dos nossos jovens. Porque na área de relacionamentos, na área de construção familiar, na área de iniciar um namoro, ou pensar em padrões para namoro, ou pensar até mesmo em perfil com quem você vai namorar, os jovens adolescentes de nossas igrejas estão fazendo isso completamente desassociados de Deus. Eles estão sendo tolos, porque eles estão afirmando em seu coração e nas suas práticas, na área de relacionamentos, na área de namoro, não a Deus. Logo eu faço o que eu quero, logo eu faço o que eu bem entendo. Ou seja, essa realidade de remover Deus das nossas vidas não é uma realidade tão distante assim. Talvez por estarem tão desconectados de Deus, ou por viverem vidas cristãs, uma vida cristã superficial, esses jovens não constroem uma teologia saudável sobre namoro, sobre noivado, sobre casamento e sobre família. Galera, deixa eu fazer um quiz com vocês. Você, adolescente, jovem, solteiro, na espera de um milagre, bate na madeira aí, tô brincando, né? Vou fazer um quiz com vocês. Eu vou colocar essas 5 opções, e eu quero que você assinale o item indispensável. Não é para levantar a mão, é fazer no teu coração, não é para levantar a mão, nada disso. Mas seja sincero, seja sincero. O item indispensável
na hora de buscar iniciar um novo relacionamento? Opção A, essa pessoa precisa me atrair fisicamente, bonita, é atraente, a beleza é algo essencial, é indispensável para mim. Segundo lugar, precisa ter uma boa conversa, um bom papo, uma pessoa inteligente, eclética, com bom papo, com boa conversa. Aí talvez você elimine os flamenguistas, desculpa, brincadeira, continuando aqui. Terceiro, precisa gostar das mesmas coisas que eu gosto, afinidades, né? A gente tem que olhar, se bater, cara, a mesma coisa, a gente gosta das mesmas coisas. Quarto, precisa demonstrar responsabilidade e ter um bom caráter. Não, tem que ser responsável, tem que ter caráter, tem que ser uma pessoa decente, um garoto legal, um cara decente, uma menina legal, uma menina decente. Ou 5, essa pessoa precisa amar a Jesus de forma real, demonstrado de forma prática por meio das escolhas que faz, como envolvimento com a igreja local, vida devocional e oração, se coloca debaixo do pastoreio de outras pessoas e é transparente com respeito às suas falhas e pecados. Pessoal, seja sincero, por favor, na tua mente, qual seria o item indispensável para você? É claro, todos são importantes. Você vai namorar com quem você acha ridículo, não é assim, entendeu? É feinho, mas às vezes está pago, é seu, não é assim, né? Mas eu falo de indispensável, seja sincero. Sejamos sinceros, pessoal. Na maioria das igrejas evangélicas brasileiras, os jovens adolescentes não escolherão o item 5. Sejamos sinceros, essa é a realidade. Sabe por quê? Porque eles aprenderam a viver desconectado de Deus nessa área. E qualquer escolha que você faça, primeiramente e unicamente, que não seja a escolha 5, os outros são importantes. Mas de maneira indispensável, a opção 5 é o indicativo de que uma das decisões mais importantes da sua vida, você está deixando Deus completamente fora da jogada. Não adianta espiritualizar, é furada. Porque ou Jesus vai ser a base do seu relacionamento, ou Jesus vai ser a base onde você vai construir a sua vida amorosa e confiar na graça dele em todo o tempo para namoro, para noivado, para casamento, ou ele não vai ser nada, não existe meio termo. E infelizmente isso tem acontecido de maneira vergonhosa, galera. Esse jovem cristão, ele vem para a igreja, ele canta que é tudo sobre Jesus, mas ao sair daqui, ele vive sua vida como se nada fosse sobre Jesus, a começar pelos seus relacionamentos. É comum ver namorados fazendo de tudo, literalmente tudo juntos, menos o que realmente importa, buscar intimidade com Jesus Cristo. E sabe por que isso acontece? Isso acontece por causa de uma vida cristã nominal. Essa é a nossa realidade. Vida cristã nominal é você, infelizmente tem sido a realidade da igreja evangélica brasileira. É aquele, entre aspas, cristão que vive desassociado de Cristo, da Bíblia e da palavra de Deus. Ele tem uma religiosidade, ele vai na igreja muitas vezes, uma vez por semana, ele sente-se tocado durante o louvor, interessante, ele se sente tocado, ele gosta do louvor, ele gosta de ouvir a palavra, desde que ela seja curta, dinâmica, com bons slides para ajudar visualmente, mas é somente isso, é sempre superficial. Preste atenção, o cristão nominal, ele não tem vergonha de dizer que vai à igreja, que é evangélico, mas ele não tem a mínima ideia de como a fé em Jesus se conecta com todas as outras áreas de sua vida. De forma que, eu vou pegar pesado, mas eu vou falar. De forma que, para um jovem cristão nominal, é perfeitamente possível ele vir para um culto, cantar de olhos fechados, com a mãozinha levantada, músicas que exaltam a Jesus. Ele canta de olhos fechados, de mão levantada, eu nunca saberei o preço que o Senhor pagou naquela cruz, com passinhos assim para um lado e para o outro, tá ok? E assim que ele sai do culto, ele vai lá fazer sexo tranquilamente com a sua namorada.
Esse é o cristão nominal. Embora ele fale ou pense ocasionalmente sobre Deus, ele na verdade está pouco se lixando para o que Deus pensa. Porque entre fazer o que Deus diz e fazer o que Ele quer, ele sempre escolhe o que Ele quer. O grande Tim Keller, que a gente gosta demais de ler e de ouvir, num livro que ele está lançando essa semana, até esse livro em português, ele escreveu já há muito tempo, mas está lançando essa semana em português esse livro, Deus na Era Secular. Eu não li ainda, mas certamente deve ser um baita livro para se ler. Olha o que ele diz, é brutal, preste bem atenção, olha o que ele diz. Indivíduos podem professar uma fé religiosa e se dizer não seculares. Todavia, na prática, isso é importante, tá? Na prática, a existência de Deus pode não ter impacto perceptível algum em suas decisões e condutas de vida. O que é isso aqui? Ateísmo prático. Crê em Deus, mas na prática isso não influencia em nada na sua vida. Isso acontece porque em uma era secular, que é a nossa era de hoje, até mesmo as pessoas religiosas tendem a escolher, e olha o que ele fala, olha que brutal, escolhem namorados, cônjuges, profissões, amizades, e tomam decisões financeiras, sem ter outro objetivo maior do que a própria felicidade pessoal no presente. Galera, isso aqui é brutal, porque ele descreveu, infelizmente, a nossa realidade evangélica brasileira. Quando a gente pergunta, por que você faz isso? A resposta é, porque sim, porque eu quero ser feliz, porque eu quero ter prazer, simplesmente porque sim, porque eu quero. Baseado único e exclusivamente na sua felicidade pessoal no presente. E embora essa pessoa não diga com as suas palavras, preste atenção, elas dizem com suas atitudes. Elas dizem, eu não quero saber o que Deus pensa. Eu não quero saber o que Deus diz. O que eu quero é remover Deus completamente da minha vida. E queridos, esse é o receito para o desastre. Keller continua, olha o que ele diz na segunda parte. Sacrificar a paz e a riqueza pessoal em favor de causas transcendentes se torna algo raro, mesmo entre quem afirma crer em valores absolutos na eternidade. Mesmo que você não seja uma pessoa secular, a era secular consegue esgarçar ou secularizar a fé, até ela ser vista como apenas mais uma opção na vida, ao lado de emprego, diversão, hobbies, política, e não como uma estrutura abrangente que determina todas as escolhas da vida. Em outras palavras, um cristão nominal é aquele que faz escolhas da vida completamente desassociadas de Jesus. Adolescente, você tem sido um cristão nominal? Jovens, você tem sido um cristão nominal? Que está vendo domingo após domingo, que louva, bacana, isso é joia. Mas que as decisões importantes da sua vida, eu posso virar para você e perguntar, aonde está Deus? Uma família imperfeita, mas bem-sucedida, queridos, ela começa com as escolhas que você faz hoje. O sucesso da sua família amanhã começa com as escolhas que você vai fazer hoje. E aí eu lembro você de Provérbios, capítulo 16, versículo 3, que diz o seguinte, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Isso inclui você consagrar a sua futura família, o seu namoro, o seu noivado, até mesmo o seu crush. Sabe por que muitas vezes você tem dificuldade em consagrar a Deus o seu namoro? Porque talvez o seu namorado ou namorada nada sabe ou pouco sabe sobre o Deus a quem você serve ou a quem você deveria servir. Deixa eu dar algumas dicas práticas para vocês. Conhecem aquele meme? Eu estou antenado nos memes, repararam já, né? Tem sempre um meme aqui para nos orientar, né? Conhece aquele meme, namore com alguém que olha para algo dessa forma? Já viram esse meme? Já viram? Vou colocar um para vocês, coloca para mim aí, Juju. Olha esse, por exemplo, namore com alguém que olha como este gordinho olha para este bolo. Tá vendo? Tá na dúvida? Passa mais um, Juju, passa mais um. Olha o olhar.
tá bom? Namore com alguém assim, que te olha dessa maneira. Ou tem outra, essa é legal também, olha, namore com alguém que olhe para você como o Guga olha para qualquer coisa, né? Olha o olhar do Guga, né? O cara joia, né? Deve ser amigo do Guga, né? Brincadeiras à parte, deixa eu dar algumas dicas para você com respeito a isso. Em primeiro lugar, namore alguém que olhe para Cristo com intensidade e paixão. Anota aí, galera solteira que está na pista, anota aí, isso é importante, tá bom? Anota aí, isso é muito importante. Namore com alguém que olha para Cristo com intensidade e paixão. Alguém que você fala assim, cara, se eu passar uma semana com esse garoto, eu vou virar missionário a tempo integral. Vai te aproximar de Cristo de tal forma, entendeu? Segundo lugar, namore alguém cuja vida de oração seja constante e fervorosa. Namore com alguém onde a leitura bíblica seja constante e prazerosa. Namore alguém que te ajude a lutar. Namore alguém que deveria odiar, desagradar a Deus junto com você. Lembre-se que santidade deve partir dos dois. Ambos devem travar juntos essa batalha por amor a Jesus. Namore alguém que serve com intensidade na igreja local. Aliás, use a igreja, o serviço na igreja, como local de encontro para vocês e de serviço para vocês. Esse é meu desejo, essa é a minha oração. Para cada adolescente, que ainda está cedo para namorar, mas para cada jovem, que talvez vai chegar um momento, meu desejo é que vocês orem por isso aqui. Não só para que vocês encontrem pessoas assim, mas para que vocês sejam pessoas assim. Não só para que você encontre uma menina que age dessa forma, mas para que você, cara, para que você, brother, comece a agir dessa forma. Aí você fala assim, Tiago, mas está difícil. Falta caras na igreja, falta meninas na igreja, está complicado o negócio, está escasso. Eu digo para vocês, confiem em Deus. Meninas, meninos, confiem em Deus. No tempo certo, Ele vai prover. No tempo certo, Ele vai prover. Agora, aqui, mas quase terminando um pouquinho já da introdução, é brincadeira, tá? Foi uma brincadeira. O pessoal se assustou até aí, né? Isso é importante, sabe por quê? Tudo que começa errado, termina... Será? Será mesmo? Acho que não. Tudo que começa errado, galera, pode ser perdoado e transformado pela graça de Deus. Existe graça, existe perdão e restauração para você que talvez já errou nessas áreas, ou está errando nessas áreas. Talvez você hoje namore alguém que não tem compromisso com Jesus. Talvez você entregou teu coração, está apaixonado por alguém que você sabe que não é a vontade de Deus para você. A graça, a perdão e a restauração. Eu quero desafiar você a confessar os teus pecados, a pedir perdão e a pedir por ajuda. E pegue esses princípios e comece a orar por isso. Não entregue o seu coração para algo que você sabe que não é a vontade de Deus. Lembre-se sempre, pessoal, tem até uma frase para vocês colocarem depois, ó, crush sem Jesus é furada total. Lembre-se disso. É furada total. Não entre nessa. Eu falei semana passada e volto a lembrar vocês. Falei para meninas, isso é para meninos também, óbvio. Eu disse assim, meninas, não se casem como homem com homem, porque você acha que ele ama você. Eu disse assim, meninas, case-se com um homem que você tenha certeza que ele ama a Deus. E diga a mesma coisa para rapazes. Não se case com uma moça porque você acha que ela te ama. Case com ela porque você tem certeza que ela ama a Deus. Porque é isso que vai fazer toda a diferença. Segundo lugar, segunda dica que eu dou para você destruir a sua família, a primeira é essa. Abandone Deus, se esqueça de Deus, viva um cristianismo nominal. A primeira é essa, se convença, pregue para você mesmo que Deus não tem interesse nenhum com quem você namora, com quem você vai casar,
pregue até você acreditar nessa mentira. E pronto, você terá uma vida completamente imperfeita e destrutiva. Do contrário, se você quer de fato honrar a Deus, obviamente faça o contrário. Segundo lugar, a segunda dica para você que quer destruir a sua futura família é essa. Ache que você já sabe tudo sobre casamento. E também sobre criação de filhos. Quero falar um pouquinho sobre isso rapidamente. Pessoal, deixa eu correr aqui. Eu gosto de pensar, presta atenção agora, principalmente os noivos, fiquem ligados. Namorados de muito tempo, que até a namorada dá aquela cutucada de perto para ver se Deus toca no coração, tá bom? Pensa bem, presta atenção. Eu gosto de pensar o seguinte: nós trabalhamos, estudamos anos para exercer uma profissão. Geralmente são 4, 5 anos intensos de estudo, de preparação, de estágio, de TCC, de monografia. Tudo isso para você executar uma profissão futura que pode ou não durar até o fim da sua vida. E ainda que você comece a fazer algo e vá até o fim da sua carreira profissional, vai chegar uma hora que você vai parar, vai se aposentar. Sei lá, com 80, 90 anos, segundo o nosso presidente Temer, a gente não sabe como é que vai ser, mas você vai parar uma hora, se Deus quiser. Agora pensa bem, casamento é um projeto de vida. E a gente acha que a gente vai entrar nessa sabendo tudo, ou às vezes entrar nessa num cursinho de noivos de 10 encontros, onde você falta 6, por causa de compromisso de trabalho, de escola, ou de, sei lá, até mesmo preparativo de casamento. E a gente, muitas vezes, de maneira orgulhosa, acha que sabe, acha que está preparado, e muitas vezes lá na frente quebra a cara. Vocês sabem disso, nunca se gastou tanto em festas de casamento, e ao mesmo tempo nunca durou tão pouco o casamento em si. Parece que quase que é proporcional, quanto mais se gasta, menos dura. Parece que às vezes a gente pensa nisso, porque é impressionante. É só impressão, tá? Não, já pensou, a noiva vira assim, vamos casar na praia mesmo, assim, simplesinho, né? Mas é só impressão, mas é o que tem acontecido. E um dos motivos é porque, orgulhosamente, os casais acham que o amor e paixão que você sente pelo seu namorado, pelo seu noivo, pela sua noiva, será suficiente para vocês encararem a vida a dois. Agora preste bem atenção, porque eu vou ser pesado de novo, mas importante. Palavras de alguém que ama vocês. Por favor, entenda dessa forma. Mas olha, preste atenção. Por causa disso, infelizmente, casais de namorados, de noivos, supostamente cristãos, que ao invés de conversarem, dialogarem, orarem, buscarem a Deus, lerem livros, se prepararem, planejarem a vida a dois, em vez de fazer isso, estão cada vez mais preocupados em apenas beijar na boca e tentar descobrir que tipo de pecado sexual você pode cometer desde que não seja sexo. Essa tem sido a dura realidade. Precisamos reverter esse quadro, galera. Precisamos reverter esse quadro. E é por isso que você está aqui hoje à noite, ouvindo a voz de Deus para chegar ao teu coração. Gênesis capítulo 2, versículo 24, estabelece importantes princípios para casamento que vocês precisam pensar assim rapidamente, tá bom? Diz assim, Gênesis 2, 24, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Esse texto é muito legal. Ele é simples, palavras simples, mas o conteúdo, a substância é algo que só pode ter vindo do próprio Deus. Porque olha só, em 3 frases, de maneira assim magistral, Moisés, inspirado pelo próprio Deus, nos diz os conceitos elementares do que é o casamento. Ele nos ensina aqui nesse texto o que é casamento. Por exemplo, em primeiro lugar, a gente define a partir desse texto que casamento é uma relação natural da humanidade que reflete a pessoa de Deus. O contexto aqui é a criação, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e Deus cria o casamento, quase que simultaneamente. Adão viveu um pouco de tempo sozinho, mas Eva, assim que é criada, já acontece o casamento, quase como que Deus quisesse nos dizer que casamento é quase tão natural quanto a existência. E tem mais. Ele surge no contexto onde o Deus Trino fala, façamos, revelando a comunhão da Trindade, um Deus, 3 pessoas subsistem mutuamente, criando uma relação onde 2 pessoas subsistem como uma só.
espelhando-se então a glória e a pessoa de Deus. O segundo princípio nesse texto que a gente aprende é que o casamento ele é monogâmico e heterossexual. Porque é um homem que se une à sua mulher. Não é homens e mulher, não é homem e mulheres, é singularidade, é monogamia. Homem, sua mulher, e heterossexualidade, gêneros diferentes, homem e mulher. E o terceiro princípio é que, em poucas palavras, ele mostra para a gente o que esse homem e mulher devem fazer. Porque ele diz, eles vão deixar pai e mãe e se unir. Isso aqui é muito importante, preste atenção, noivos, prestem muita atenção. Porque casamento é uma relação de maturidade, onde o casal assume a responsabilidade de deixar a casa dos pais em todos os sentidos. E eu coloco 3 para vocês: emocionalmente, geograficamente e financeiramente. Princípios simples, mas é impressionante como a galera bate cabeça nisso aqui. Isso aqui serve muito para jovens casados também, preste atenção. Deixar pai e mãe emocionalmente implica em você, obviamente, deixar de depender emocionalmente dos seus pais, seja você menino ou menina. Por exemplo, você é muito apegado aos seus pais? Você é daquelas que conta tudo para sua mãe, e isso é muito bacana agora. Mas chega uma hora, e o casamento é essa hora, onde eles vão dar um passo de distância emocional dos seus pais, para que vocês possam dar um passo de aproximação emocional do seu cônjuge. Isso é casamento. É deixar pai e mãe emocionalmente. É não depender mais dos seus pais como provedores de emoção, de carinho, de cuidado, e passar a esperar isso do seu cônjuge. Deixar emocionalmente implica, por exemplo, em não precisar se falar todo dia, nem toda semana, nem todo mês. Sim, não precisa. Sabe por quê? Porque você deixou emocionalmente os seus pais. Você precisa falar todo dia, toda semana, todo mês com o seu marido, com a sua esposa, não mais com seus pais. E queridos, princípios simples, mas como gente bate cabeça em questões assim. Às vezes liga para a mãe, para o pai todo dia. Isso não é bom, isso não é saudável. Você não corta o elo emocional. E presta contas, e fala demais. Não dá, porque quando se fala muito, fala demais. Provérbios diz, quem fala demais, peca muito. E não é bom, isso nunca é legal. Em segundo lugar, e para o pais, tá? Para pais, você precisa se preparar a ajudar o teu filho a te deixar emocionalmente. A não fazer joguinhos de ciúmes. A não fazer chantagem emocional. Filho, estou aqui há 3 horas que você não me liga. Não, você não pode fazer isso. Você precisa entender que o teu filho tem que ligar para a esposa dele. Tem que dar atenção para a esposa dele. Porque ele deve isso a ela e ela deve isso a ele. Você precisa deixar teus pais geograficamente. Galera, isso é importante. Muitos casais lutam para deixar os seus pais geograficamente. Isso é muito complicado. Preste atenção, nos primeiros anos de casado, preste atenção, você que vai casar, dica boa, que vem assim de Deus para vocês. Nos primeiros anos de casados, façam um grande esforço para morar o mais longe possível dos pais de vocês. Verdade, falando verdade. Não estou brincando não, é verdade. É verdade, gente. Isso é importante. Tá bom? Evitem ao máximo. Dos pais de ambos, evitem ao máximo. Por quê? Para que vocês aprendam a caminhar com as próprias pernas. Para que vocês tenham liberdade. Para que vocês tenham tempo para se conhecerem, para se curtirem, sem nenhuma preocupação ou medo da sua mãe ou da sua sogra entrar a porta dentro com um bolo de fubá que ela fez. Porque ela mora embaixo e você em cima, ou vice-versa. É importante demais, Deus está dizendo isso, deixem pai e mãe, implica em deixar geograficamente. Isso é muito importante. É claro, eu entendo muito bem. Alguns casos é complicado, em alguns casos não tem grana, onde é casar e não tem jeito, vai ter que morar lá em cima ou embaixo, o pai fez aquele puxadinho. Situações extremas, há exceções. Mas normalmente o que acontece é que mora em cima ou embaixo, ou pior ainda, ou até junto, simplesmente para
suportar um conforto de vida que você quer manter e não gastar o dinheiro do aluguel. Isso nunca é bom. Gaste o dinheiro do aluguel. Invista na sua vida e na sua família, tá bom? E por último, deixar financeiramente. Deixar pai e mãe financeiramente implica um novo tempo de sustento financeiro. Vocês precisam caminhar com as próprias pernas e se manterem. É claro que os pais podem ajudar, é óbvio que sim. Ajudam comprando numa força, emprestando, é óbvio que isso é importante. Mas cuidado para que vocês não dependam mensalmente e financeiramente dos pais de vocês. Isso não é bom. O casal precisa aprender, o marido precisa aprender principalmente a largar a preguiça, a trabalhar, ser alguém que vai de fato sustentar a sua família junto com a sua esposa. Galera, isso é importante, isso é difícil. Mais uma vez, tem muito casal que quer saber só ficar beijando na boca e não quer sentar, fazer planilha, fazer conta. E isso é importante, a hora é disso. Beijar na boca é depois do casamento, é muito melhor. Agora é hora de fazer planilha, fazer conta, se planejar, isso é importante. Até porque a gente tem uma cultura que não nos ensina a lidar com dinheiro. Não é verdade? Mais de 60 milhões de brasileiros estão endividados. Tanto que tem um candidato aí, não sei se você ficou sabendo, né? Que prometeu limpar o nome de todo mundo, não é não? Ele prometeu tirar o nome todo do SPC, prometeu aumentar os salários e traz seu amor de volta em 30 dias, né? Brincadeiras à parte, o que esse candidato, e não só ele, nenhum candidato sabe, é que o problema da dívida do brasileiro não é um problema de economia, mas é um problema de coração. É um problema de cobiça. Lembra do camarada que chegou para Jesus e fala: Jesus, fala para o meu irmão dividir a herança dele comigo. E Jesus vai lá e, em vez de falar do problema da herança, fala da cobiça do coração dele. Nosso problema é um problema de cobiça, de gastar mais do que tem. Então vocês precisam conversar e se prepararem financeiramente para deixar os pais de vocês. E só para terminar, eu preciso caminhar rapidamente aqui. E uma vez que você está pronto para fazer isso, Moisés vai dizer o quê? Deixa pai e mãe, se une a sua mulher. Pode até voltar no texto, Juju, por favor. Torna uma só carne. Quando você está pronto para assumir responsabilidade por alguém, sustentar esse alguém, ser responsável para tirar essa pessoa da casa dos pais, você então está pronto para casar, você se une à sua esposa, você se une ao seu marido e se torna uma só carne. Essa expressão uma só carne é também uma referência à relação sexual. Entendam bem, a relação sexual é para casados, que assumiram o compromisso e a responsabilidade de deixar pai e mãe e se unirem em uma aliança. Galera, preste atenção, sexo é para casados. Não importa o como essa frase possa soar estranho para esses ouvidos modernos. Não importa o quanto essa frase possa ser quadrado para esse nosso tempo, não me interessa. O que me interessa é o que Deus diz. E Deus diz que uma só carne é resultado de uma aliança, de um compromisso, de responsabilidade. Faça isso e depois tenha isso. Sexo é para casados, sexo não é para meninos que querem apenas se aproveitar do corpo de suas namoradas, sexo é para homens que assumem uma aliança com suas esposas. Todo cara disposto a transar com a sua namorada, sem estar disposto a assumi-la completamente, diante de Deus, é um moleque irresponsável e que vai dar trabalho para a gente no futuro. Entenda bem, pessoal, isso é sério, por favor, isso é sério. Olha o raciocínio, só para você... Meninas e rapazes também, principalmente as meninas, preste atenção. E rapazes, preste atenção. Se está sério para a gente que sexo fora do casamento não é a vontade de Deus, então obviamente é uma questão de obediência a Deus. Meninas, se teu namorado, se teu noivo, ainda que diga que é cristão, blá 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 blá, mas fica constantemente tentando passar a mão em você, tentando avançar para o próximo estágio, esperando constantemente uma brecha para te levar para a cama.
Esse cara está mostrando para você, ainda que você esteja cega para enxergar, mas ele está mostrando para você que entre honrar a Deus e satisfazer os seus desejos carnais, ele escolhe o quê? Satisfazer os seus desejos carnais. Agora imagine essa mesma situação dentro do casamento. Imagine essa situação onde vocês não estão bem, com crises, com brigas sequenciais, que no início é horas, depois se torna dias, pode se tornar semanas. Vocês não estão bem, vocês não estão em crise. E aí esse cara vai para o trabalho e a bonitona lá do trabalho dá em cima dele. E aí? Agora ele vai honrar a Deus? E aí? Agora você acha que ele vai seguir os desejos do seu coração, assim como ele fez com você na época de namoro? E eu digo a mesma coisa para meninas e rapazes, numa situação inversa. Queridos, Deus criou a relação sexual, mas Deus criou o melhor momento para isso, o casamento. Se você está errando nessa área, eu quero incentivar você hoje a clamar a Deus por perdão e procurar ajuda. Vá atrás de um presbítero, de um líder de PG, vá atrás de alguém da sua confiança e vá procurar ajuda. Alguém que você confia, se arrependa, conte para alguém. Pessoal, preste atenção, não vem com esse papinho de não, vamos conversar entre a gente, vamos se acertar aqui entre a gente. Não façam isso. Meninas, não ouça seu noivo, você fala assim, não, vamos só se acertar entre a gente aqui, a gente ora, pede perdão. Não façam isso. Procurem ajuda, confessem os seus pecados para alguém e iniciem o processo de mudança de Deus na vida de vocês, antes que vocês estraguem tudo, antes mesmo de começar. Antes mesmo de começar, não estraguem tudo antes de começar. Peçam perdão a Deus, procurem ajuda. Ele vai restaurar, Ele vai tratar, Ele vai ajudá-los. Mas confessem os pecados a Deus, um para o outro, e procurem ajuda de alguém de fora. Entendam bem, queridos, a solução para o sexo com seu namorado, com sua namorada, não é o casamento. A solução é a cruz de Cristo, que leva ao verdadeiro arrependimento, confissão de pecados e mudança profunda. Não ache que casando vai resolver as coisas, não vai, porque é um problema de coração. A solução para casais que transam não é casamento. A solução para casais que transam é confissão de pecados, arrependimento e mudança a partir do Evangelho de Jesus. Para os pais, muitos pais acham que vão criar os seus filhos por instinto. É comum a gente encontrar pais que acham que não, só quando chega a hora, até eu falo isso de vez em quando, né? Vai nascer um pai junto com o filho, nasce uma mãe junto com o filho. Em alguns pontos é verdade, eu falei essa semana, em alguns contextos sim. Mas entendo que para se criar um filho é necessário preparação, é necessário conversas, é necessário conversar sobre potenciais problemas. É necessário conversar sobre filocentrismo. Sabe o que é filocentrismo? Deveriam saber se você está prestes a ser pai, ou se já até mesmo tem um filho. Filocentrismo é colocar o filho no centro. Filiolatria é idolatrar a criança. Filocentrismo é os pais deixarem de se relacionar enquanto a prioridade do lar, e a prioridade, em vez de ser marido e mulher, passa a ser pais e filhos. Isso é errado, isso é destrutivo. Filhos são uma bênção, claro que são, nós amamos nosso filho, nós amamos demais os nossos filhos. Mas o tempo todo eu, Tiago, preciso pregar para mim mesmo e praticar que eu amo mais a minha esposa do que eu amo meu filho. Porque essa foi a ordem de Deus para o meu casamento. Meu filho, eu estou treinando para um dia botar no arco, esticar e soltar como flecha, como diz o salmista. Minha esposa não. Não vai para lugar nenhum, se Deus quiser. Bate na madeira. Percebe? Mas filocentrismo, ele inverte essa ordem e bota o filho no centro. É tudo filhos, os filhos, os filhos, os filhos. E o que acontece quando os filhos saem de casa? O marido olha para a esposa nem reconhece. Você é quem mesmo? Anos e anos vivendo para os filhos, filhos, filhos e filhos e filhos. Isso é filocentrismo.
Como que vocês não vão conversar sobre isso? Como que vocês não vão discutir, se preparar, ler livros para ajudar vocês nessa tendência? Como que vocês não vão conversar sobre disciplina? Porque essas crianças são anjinhos, mas caídos. Não anjo caído, né? Mas pequenos seres humanozinhos caídos. Pecadores. Que com meses já revelam o seu coraçãozinho longe de Deus. Quando eu vejo um pai falando assim, não, meu filho é um exemplo, nunca precisei disciplinar, eu falo, meu Deus do céu, abre os olhos desse pai. Porque o filho dele precisou de disciplina e ele não conseguia enxergar. A não ser que o filho dele chama-se Jesus e nasceu do Espírito Santo. Do contrário, ele vai precisar de disciplina, ele vai precisar de correção. Como que vocês não vão conversar sobre isso em casa antes? Quando você acha que você sabe de tudo, você está no caminho certo para destruir essa família imperfeita que Deus te deu. Não faça isso. Por favor, não faça isso. Por último, para encerrar, tem que terminar. A última dica para você que quer realmente destruir com a sua família e com a sua vida é a seguinte: passe a impressão de que você é um bom pecador, entre aspas, e não peça ajuda para os seus pecados. Uma vez eu vi um filósofo na internet, e eu prometo que estou encerrando esse último ponto. Uau, 50 minutos já, desculpa gente. Mas uma vez eu vi de um filósofo na internet, muito famoso, falando sobre a dificuldade moderna que os jovens têm para reconhecer as suas falhas e erros. E ele fala isso no contexto de entrevista de emprego. Ele falou assim, cara, é ridículo a entrevista de emprego. Porque você pergunta para o jovem, me conta aí um defeito seu, as respostas são ridículas. As respostas são assim, não, eu sou muito perfeccionista, esse é meu defeito. Conte um defeito, não, meu defeito é trabalhar demais. É a realidade, né? Meu defeito é que eu não consigo ir embora sem tarefa no dia. Ninguém diz, cara, eu sou fofoqueiro pra caramba, falo mal de todo mundo da empresa, aliás, arrebento com o meu chefe, falo mal dele o tempo todo. Ninguém fala assim. Ninguém fala assim, pô, sou preguiçoso, só trabalho depois das 4. De umas 4 é só enrolação ali, só paciência. Ninguém fala isso, até porque a gente tem medo de não conseguir um emprego, e não vai conseguir, certamente, né? Mas não deveria ser assim na igreja. E o pior que é. A igreja virou um lugar, infelizmente, da gente fingir que nós somos bons pecadores. E fazemos a mesma coisa, só que em menor escala. Conte um pecado seu. Você até fica desconcertado. Como é que eu vou contar um pecado? Eu não posso. Porque se eu contar um pecado mesmo, as pessoas vão achar que eu sou um mau pecador. Eu não posso fazer isso. Elas têm que olhar para mim e achar que eu sou um bom pecador. Aí você vai lá na oração e fala assim, irmãos, eu tenho uma falha grande, eu tenho orado pouco. É a sua falha grande. Chega a ser até mentira. Se apertar mesmo o camarada, orado pouco, como assim? Fala um pouco mais sobre isso. Pouco quanto? Quando foi a última vez que você botou o joelho no chão e orou, e conversou com Deus, dividiu sua vida, e se você apertar, foi 3 anos atrás. Mas aqui externamente tem orado pouco. Irmãos, orem por mim, porque uma falha minha que eu preciso aprender a ler mais a Bíblia. Aprender a ler mais, você subentende que parece que ele lê, mas não tão bem assim, não é? Aí se aperta o cara, tem 5 anos que não lê a Bíblia. Está lá no meu escritório, esqueceu aqui, tem 3 anos. Não voltou a pegar mais. Aliás, tem Bíblia por aí, né? Fica lá fora na recepção, né? Se você esqueceu a Bíblia por aqui, pega a sua lá, tá bom? Mas isso tem muito a ver com a impressão que nós temos de não confessar nossos pecados, nossas lutas. E essa é a pior coisa que pode acontecer com a gente. João capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade de Deus não está em nós. Então, se o próprio Deus diz que todo mundo aqui está com o pé na lama, não tem ninguém que se salva, por que a gente vive numa realidade diferente? Por que a gente quer dar uma outra impressão se o próprio Deus diz que se alguém afirmar que não tem pecado, você está mentindo, ou pior, está fazendo de Deus um mentiroso? Porque Deus diz que a gente está com o pé na lama. E qual o problema então de eu reconhecer que eu estou com o pé na lama?
e pedir ajuda por isso. Entendam bem, galera? Aqui nesse auditório, existem 2 tipos de pessoas só. Pecadores arrependidos, que confessam seus pecados, e pecadores não arrependidos, que querem esconder, querem amenizar e querem se auto-enganar. E quando você é um pecador não arrependido, e leva isso para um namoro, para um noivado, para um casamento, para a educação de filhos, você arrebenta com tudo. Eu quero incentivar vocês. E tem outro texto, desculpa. Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Quer destruir teu casamento? Quer destruir sua futura família? Comece não confessando os seus pecados. Comece escondendo os seus pecados. Comece suavizando, comece pregando para você mesmo. Não é tão grave assim. Comece sim, escondendo, faça isso. Esconda da tua noiva, da tua namorada, do teu marido. Esconda sim do teu namorado, do teu noivo. Faça isso. É a receita perfeita para destruir. Mas eu oro para que a graça de Deus atue na sua vida hoje. Que você consiga confessar os teus pecados, pedir ajuda para a glória de Deus. Eu quero incentivar todos vocês a não seguirem esses conselhos. Infelizmente isso é da triste realidade. Infelizmente a realidade hoje em dia de jovens e adolescentes tem sido essa. Eles deixam Deus completamente fora das suas vidas e decisões. Eles acham que já sabem tudo e não precisam crescer. E eles passam para a gente a impressão de que são perfeitos, que não tem problemas nem pecados a confessar. Eu quero convidar você hoje, em nome de Jesus, rejeitar isso aqui. E orar nessa noite, nesse instante, para que Deus comece a transformar a sua vida. Seja você um adolescente, um jovem, um novo, recém-casado, muito tempo de casamento, divorciado, seja a condição que você estiver aqui essa noite. Eu quero convidar você a se humilhar diante de Deus, a clamar pela graça dEle, a clamar para que Ele abra os teus olhos e te mostre a vontade, o caminho, mostre na palavra dEle o que Ele quer para você. E para que a sua família que é imperfeita, para que a sua vida que é imperfeita, dependa ainda mais da graça dEle para a restauração. Baixa a cabeça e fecha teus olhos. Ore ao Senhor, fale com Deus, é a nossa última pregação nessa série. Converse com Jesus Cristo. Rasga o verbo, fala no teu coração. Fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Fala com Deus nesse instante. Lembra lá de Lucas 18, da parábola do fariseu e do publicano. Lembra disso agora. Se você não conhece essa história, eu vou contar em 1 minuto. 2 caras foram buscar Deus, 2 caras foram orar. Um cara era um fariseu, religioso. Era o cara desse último ponto aqui. Se achava perfeitinho, se achava o bom pecador. Ou quase nada pecador. E ele vai orar, ele está em pé, e ele fala para Deus, Deus, eu sou muito bom, que sorte a sua ter um servo como eu, que bom Deus, que eu não sou como esse cara pecador não, esse cara aqui está detonado, que bom Deus, que eu não sou como esse cara aqui, e ele se comparou lá que tinha um camarada no chão que era um publicano. O publicano era um traidor da nação, um cara cafajeste, um cara que se vendia por dinheiro, mas esse cara também foi ao templo orar. E sabe o que ele fez? Ele batia no peito dele. E ele só conseguia dizer o seguinte para Deus: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. É o que ele fazia. Sabe qual a oração que Deus ouviu? A oração do pecador. A oração do publicano. Ele voltou para casa justificado. Ele voltou para casa perdoado e restaurado. Talvez hoje seja o dia de você bater no seu próprio peito aí e falar: Deus, tem misericórdia de mim. A tarefa é grande demais.
Criar filhos, a tarefa é grande demais. Segurar no namoro é difícil demais. Resolver conflitos no casamento é difícil demais. Bate no seu peito e fala: Deus, tem misericórdia de mim. A minha família é imperfeita, mas eu não preciso sofrer os efeitos da queda do pecado, porque Jesus morreu pelos meus pecados, morreu pelos pecados da minha esposa, morreu pelos pecados do meu filho, dos meus filhos, morreu pelos meus pecados, para que você pudesse viver de forma diferente. Fale com Deus: Senhor, tem misericórdia de nós. Nós encerramos essa série clamando a Ti, para que o Senhor nos restaure, para que o Senhor nos mostre o caminho, para que o Senhor nos perdoe. E para que a partir da Tua palavra, do Teu agir, famílias possam ser restauradas, casamentos possam ser restaurados, para que padrões de namoro possam ser completamente mudados, para que, se necessário, até mesmo for, namoros possam ser terminados, se for a Tua vontade, eu não sei. Mas se revela a essas pessoas, mostra a Tua vontade, mostra o Teu caminho. Que bom, Deus, saber que, embora imperfeitos, nós podemos contar com o Senhor, com a Tua graça, que não só restaura, mas essa graça que educa, que ensina a fazer diferente. Essa graça que não é barata, essa graça que não é barata, que passa a mão no pecado, nada disso, é uma graça que perdoa, mas que restaura. Obrigado, porque essa é a graça do Senhor. Deus, tem misericórdia de nós, porque somos pecadores, precisamos do Senhor. Ouça, Senhor, por favor, a nossa oração. Em Jesus que nós oramos. Amém.